Eu queria falar um pouquinho sobre um texto que está lá em Gênesis, capítulo 16. A história, uma parte da história de Agar. Gênesis 16, eu vou ler do versículo 1 até o 13. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse a Sarai, Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste, darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu para neste lugar para aquele que me vê. Essa é a história de Agar, um pedacinho da história dela. Quero destacar essa expressão, não conhecida nesse texto: tu és um Deus que me vê. Tu és um Deus que me vê. Eu não vou me dirigir só às mulheres da igreja, penso que nós todos aqui, os jovens e os homens, também poderão aproveitar um pouco dessa palavra aqui. Você já se sentiu insignificante, sem perspectivas maiores, sem atrativos? Você já fez essas perguntas? Quem sou eu? Quem me nota? Quem me vê? Por que trabalho tanto em vão? Porque eu gasto as minhas forças por nada. Agar se sentia assim. Quem sou eu? Mas com ela nós aprendemos que mesmo que ninguém nos veja, que mesmo que ninguém nos note, Deus se importa conosco. Deus nos vê. A história é bem conhecida. Me permitam, em vez de usar Sarai e Abrão, usar os nomes que eles ganharam depois, né? Então, Sara oferece Agar a Abraão. Ela está, assim, meio duvidosa de que realmente seria a mãe e a promessa se cumpriria. Agar engravida. Agar despreza Sara porque ela engravida e Sara não. Com a anuência de Abraão, Sara humilha a Agar. Agar, então, foge para o deserto. Rumo ao Egito, talvez. De volta lá para a sua terra. Agar está na pior situação possível para uma mulher. Triste, desprezada, humilhada, grávida, solteira. O Egito era mais longe do que ela imaginava. Então ela se assenta junto a um poço no deserto. E o anjo do Senhor fala com Agar. Faz-lhe promessas de um filho que seria especial. Sobre esse filho, ele dá detalhes.
multiplicarei a tua descendência, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O anjo pede que ela volte e que se humilhe perante Sara. E ela faz isso. Sabemos pela história que um bebê nasce e se torna um rapazinho, um garoto. E novamente nós vemos Sara no deserto. Desiludida novamente porque é expulsa de casa por Sara. Agora não mais fugindo, mas vai embora. E Abraão, muito triste, faz lá um pacotinho para ela, com uma comida, dá-lhe todas as condições e fala, vai embora. 2 vezes nós vemos essa mulher numa situação de deserto. Agar era uma mulher sem importância. Ela se sentia mais insignificante das mulheres. Se morresse ali no deserto, ninguém nem notaria. Era egípcia, ela é escrava, pobre, sozinha. Suas mãos foram feitas para o trabalho, seu corpo para ser motivo de prazer. Penso que Agar não era tão bonita quanto Sara, porque Sara, a Bíblia diz que era linda, uma princesa. Porque se Agar fosse mais bonita que Sara, Sara não daria ela para Abraão, eu acho. Então ela era um pouquinho mais feia que Sara. Então havia um grande contraste entre as duas. Uma rica, senhora, dona da casa, que Abraão era rico. A outra sem nada. Mas essa mulher sem importância recebe uma mensagem de Deus. Uma mensagem belíssima que daria a ela coragem e ânimo para voltar e continuar a vida. Eu penso que essa história pode nos trazer algumas lições preciosas para nós, homens e mulheres, que servimos ao Senhor na sua igreja. Primeira coisa é que Deus nos conduz ao deserto para nos atrair, para falar conosco. O reverendo Hernandes Dias Lopes disse que o deserto é a academia de Deus. Nessa escola, Deus trabalha em nós. Ele trabalha em nós para dizer quanto nos ama, o quanto nos conhece, o quanto se importa conosco. Ele transforma o nosso deserto em verdes pastagens e em águas tranquilas. Jeremias é um exemplo claro disso. Homem sofrido. Se há um profeta que sofreu tanto, foi Jeremias. Eu fico imaginando Jeremias quando jogaram o coitado numa cisterna de barro, com lama, sem roupa, talvez com água pingando na sua cabeça, passando fome e frio. Mas ele foi àquela cisterna, ele foi colocado lá porque Deus quis. E Deus conduziu Jeremias ali, para que ele pudesse dizer uma seguinte expressão: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. É isso que o Senhor faz na nossa vida. Em sua absoluta soberania, Deus vê também a sinceridade do nosso coração. Deus vê o nosso interior, o fundo da nossa alma. Nós sabemos disso porque Ele é Deus soberano, onipresente, onisciente, onipotente. E alguns textos da Bíblia nos dizem isso. Tu me sondas e me conheces. De longe penetras os meus pensamentos. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Vários salmos dizem essa expressão. O Senhor olha dos céus, o Salmo 14, o Salmo 33, o Salmo 52. O Senhor olha dos céus e Ele vê todos os filhos dos homens. Quem é semelhante ao Senhor, diz o Salmo 113. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Deus é soberano sobre a nossa vida. Por isso foi falar com Agar.
Por isso sabia da situação dela, sabia das suas dificuldades, sabia toda a sua história. Então Deus vê as nossas necessidades, a nossa aflição, e Deus sabe do que nós necessitamos. Ele dá solução ao nosso problema. Naum diz que Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele se refugiam. E o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 4, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Há vários exemplos na Bíblia, nós poderíamos aqui ficar citando. Mas há uma que eu me identifico muito com ela. É a viúva do azeite. Como Deus olhou para aquela mulher e viu a sua necessidade. Não tinha nada, pobre, com dívidas, apenas 2 filhos preciosos. E como Deus olhou para ela, e como ela também se identificou com Deus, porque era serva dele, e recebeu de Deus um presente, muito azeite, muito azeite. E ela ouviu essa expressão: vive do resto. Vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. E outras pessoas que nós conhecemos na palavra de Deus, que foram assim buscar o Senhor. Mulheres que tiveram um encontro pessoal com Jesus e que foram assim abençoadas nas suas necessidades. Aquela mulher encurvada lá no templo, no cenáculo. Coitadinha naquele cantinho lá, triste. Parece que ninguém olhava para ela, mas Jesus foi até ela, a tocou e a curou. Como Jesus atende às necessidades das pessoas. Como a gente tem visto isso no decorrer dos anos. Como Deus tem atendido às necessidades de muitas igrejas. Como Deus tem atendido e vendo aquilo do que a gente precisa, necessita. Mas Deus também vê os nossos erros, as nossas faltas. Agar errou. Ela foi arrogante. Sara também errou. Porque Sara quis dar aquela mãozinha para Deus, né? Antecipando as bênçãos. A ordem de Deus foi: volta e se humilhe. Volta e se humilhe. Deus nos ama mesmo assim, com os nossos defeitos, as nossas falhas. Porque os planos dele não podem ser frustrados. Ismael estava no plano de Deus. Nós temos que crer isso. Mas Deus olha e vê as nossas falhas e vê as nossas obras. Eu me lembro lá agora das igrejas do Apocalipse. A igreja de Tiatira. Muito boa, né? Muito boa. Conheço as tuas obras, eu vejo as tuas obras. Vocês têm fé, têm amor, têm serviço, têm perseverança. Eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Sardes, Jesus disse: conheço as tuas obras. Tu tens aparência de que vives, mas estás morta, igreja. E a igreja de Laodiceia? Vocês não são nem quentes, nem frios. Vocês são jactosos, acham que vocês podem tudo, que não precisam de mim. Vocês acham que têm todas as condições, vocês têm riquezas, vocês têm tudo, vocês não precisam de mim. Eu vejo as tuas obras. Eu creio que Deus olha para nós e vê muitas vezes as nossas faltas, os nossos erros, como nós muitas vezes
fraquejamos na nossa fé, fraquejamos no nosso trabalho, mas graças a Deus, porque também Deus vê o nosso trabalho, o nosso serviço. Ele vê nosso trabalho na obra. Queridas irmãs da SAF e da Gávea, Deus tem visto o trabalho de vocês. Como tem visto o trabalho de outras mulheres e também dos homens da igreja. O que Ele tem visto? O que Ele tem visto? Não se sintam insignificantes. Não menospreze a sua capacidade, o seu amor pela causa. Ou diga assim, não entregue os pontos. Não fique lamentando que nem aquela música da Nora Ney. Ninguém me ama, ninguém me quer. Tem muita gente assim. Seria sempre triste se nós não sentíssemos alegria e prazer em realizar o trabalho, como convém aos servos do Senhor. Ele está olhando para nós. Sinta-se importante para o Senhor, mesmo com as nossas dificuldades. Que você saiba, à luz de Efésios 4, até o capítulo 25, até o capítulo 5, falar sempre a verdade, não criticar sem oferecer solução, dar em vez de tomar, cuidar das palavras proferidas, não reclamar, não dar lugar à ira, à raiva, ao diabo. Deus está olhando para nós. Deus nos ama de N maneiras. Seu amor é a jorrar fonte de bondade e misericórdia. Mas nós dizemos muitas vezes, que canseira, já trabalhei demais. Tem muita gente empurrando o trabalho do Senhor, desculpe a palavra chula que eu vou dizer aqui, empurrando com a barriga. Parece que faz por obrigação, aquele peso. Não. Volte e se humilhe para o Senhor. Você não é nada, Ele é tudo. Volte-se para o Senhor e diga, o Senhor está olhando o que em mim, meu Deus? O que o Senhor está vendo em mim? Olhe para dentro de mim, Senhor, e diga onde que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, para que o trabalho não pereça, para que o meu serviço honre o nome do Senhor. No Salmo 116, o poeta diz, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então, o que faremos? Que atitude tomamos? O que está faltando? Invocaremos o nome do Senhor em adoração e gratidão, e vamos nos submeter à sua vontade, e faremos o que Ele tem determinado na sua palavra. Mesmo diante das durezas da vida, em meio ao sofrimento, ainda que tudo se acabe, ainda que as coisas fiquem difíceis, ainda que sejamos agradecidos a Deus, porque Ele ainda cuida de nós, mesmo que estejamos no deserto, nós encontramos o consolo do Pai. Ele nos conduz à plena confiança dEle. Que a nossa oração seja a mesma de Agar. Tu és um Deus que vê. Na NVI, na tradução NVI, está aqui, tu és um Deus que me vê. Que o Senhor esteja vendo em nós, homens e mulheres dessa igreja, comemorando 50 anos desse jubileu tão importante. Que Deus esteja vendo em nós alegria, dedicação, desprendimento, mesmo em meio aos percalços da vida, mesmo às críticas e ao cansaço. Quando reconhecemos que Deus nos vê, como Agar fez, e que Ele cuida de nós, nós também o vemos. O texto diz que Agar viu Deus também. Ela também sentiu a presença de Deus. Tu és Deus que me vê. Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Ela também viu o Senhor. E ver o Senhor significa se apegar à sua palavra, à oração, estar sempre pronto para falar, Senhor, fala comigo. Apliquemos a nossa vida cristã
a exortação bíblica do livro de Hebreus, capítulo 12, 1 e 2. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da ignomínia que está sentado à destra do Pai, e suportou a cruz, não fazendo caso dessa ignomínia. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. 2 vezes o escritor aos Hebreus fala sobre não desmaiar e não ficar fatigado, olhando para Jesus, porque Ele está olhando para nós. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que as irmãs da SAF e da Gávea permaneçam nessa linha, olhando para o Senhor, na certeza de que Ele está olhando para cada uma de vocês. E que o trabalho de vocês seja cada vez mais abençoado e abençoador nesta igreja. Amém.